Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. E hoje a aula é sobre trigonometria. Mas antes da gente abordar a trigonometria propriamente dita, a gente vai dar uma olhada primeiro nos conteúdos bases lá do nono ano que fazem o alicerce para a gente entender a trigonometria no segundo. Então a gente vai começar aqui com os triângulos, retângulos e Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras. Aquele quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos seus catetos, né? Ou a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Veja lá como você entende essa fórmula aí, mas o mais famoso é quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos seus catetos. Enfim, primeiramente eu quero dizer para vocês que não foi Pitágoras que deduziu o teorema, né? Ele só observou essa condição em um triângulo específico, que é o triângulo que eu representei aqui, o triângulo 5, 4, 3. Esse triângulo com essas medidas, onde a hipotenusa é 5 e os catetos são 4 e 3, é chamado de triângulo pitagórico. Toda vez que você tem 5, 4 e 3 nos lados de um triângulo, aquele é um triângulo retângulo e é um triângulo pitagórico, certo? Foi o triângulo que Pitágoras observou que o quadrado da hipotenusa era igual à soma dos quadrados dos seus catetos. E também nem foi assim com essas palavras que ele observou isso, certo, gente? O que ele fez foi o seguinte, ele construiu com os lados desse triângulo, 5, 4, 3, ele construiu quadrados. Ele construiu um quadrado com o lado 5, ele construiu um quadrado com o lado 4 e construiu um quadrado de lado 3. Lembrando, eu estou falando só um lado porque os quadrados têm os lados iguais, obviamente. Então, é um quadrado onde tem altura 5 e largura 5 também. Outro quadradinho com largura 4 e a altura 4 também. E o 3 com 3. Então, veja só, o que ele disse foi que a área do quadrado, certo? Do maior lado, formado com o maior lado do triângulo 5, 4, 3, era igual à soma das áreas dos quadrados formados com os lados menores. Se você parar para pensar, você tem 3 quadrados. Então, esse aqui tem lado 5, 5. Então, a área é 25 metros quadrados, centímetros quadrados, a unidade de área que você estiver usando. Quando você pega um quadrado de lado 4, a área dele é 16. E quando você pega um quadradinho de lado 3, a área dele é 9. Então, a área do quadrado maior, formado com o lado maior, é igual à soma das áreas dos quadrados menores. Ou seja, 25 é igual a 16 mais 9. Obviamente, 16 mais 9 é 25. Então, foi isso que ele observou. Ele observou que no triângulo 5, 4, 3 tinha essa propriedade, mas ele nem se interessou muito ainda pela questão do ângulo retângulo, certo? Desse ângulozinho de 90 graus aqui, o ângulo reto. Enfim, gente, é o seguinte, depois outros matemáticos, talvez até os discípulos de Pitágoras, eles foram experimentando esse valor, essa fórmula para outros triângulos e acabaram generalizando para todos os triângulos que têm um ângulo de 90 graus, que são chamados de triângulos retângulos, certo? Então, todos os triângulos que têm esse ângulozinho reto, tem um cantinho aqui reto, você vai ter que o lado maior, a área do quadrado formado com o lado maior, é igual à soma das áreas dos quadrados formados com os lados menores. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. É isso que a questão quer dizer. Tá bom, gente? Agora, entenda outra coisinha. Vamos definir quem é hipotenusa e quem é cateto, né? A hipotenusa, ela é o maior lado de um triângulo retângulo. Ela pode ser determinada através disso, de eu dizer que ela é o maior, né? Então, se você tem os 3 lados observáveis, né? Você tem 3 números nos lados, claro que a hipotenusa será o maior dos 3 lados. Isso no caso dele ser retângulo, certo, gente? Essa nomenclatura, hipotenusa e cateto, só é permitido usar nos casos em que eu tenho um triângulo retângulo, em que eu tenho um ângulo reto.
Quando tenho triângulos aleatórios, por exemplo, até um triângulo equilátero, onde os ângulos são todos de 60 graus, que ele é todos os lados iguais, os ângulos também serão iguais. Aí, nesse caso, não posso dizer que eu vou ter uma hipotenusa e dois catetos, porque para ter hipotenusa, eu preciso ter um ângulo reto. Então, a hipotenusa, ela é observada de duas formas. Ela é o lado maior e também é o lado que está oposta ao ângulo de 90 graus. Quando eu digo oposto, significa que está na minha frente, né? O oposto a mim está na minha frente. Por exemplo, aqui nesse caso, o ângulo de 90 ele está oposto ao lado de 5. E o lado de 5 está oposto ao ângulo de 90. Vice-versa. Então é isso. Nós temos aqui a hipotenusa e dois catetos. Hipotenusa é o maior lado, oposto ao ângulo de 90 graus, e os catetos são os menores lados, tá bom? Professor, uma pergunta aqui. Pode ter duas hipotenusas? Obviamente que não, certo? Porque a hipotenusa tem que ser realmente o lado maior. Então, se tivesse duas, não seria um lado maior, seriam dois iguais, não teria um maior, né? Basicamente é isso. Em um triângulo retângulo, o quadrado do maior lado é igual à soma dos quadrados dos dois menores, onde o maior lado, que eu falo aqui, é a hipotenusa e os menores são os catetos. Então, nesse caso aqui, nós temos o triângulo ABC, ele é reto em A, certo? Ele tem um ângulo reto no vértice A. A hipotenusa dele é o Azinho, tá bom? Então, a hipotenusa. E o C e o B são catetos. Aí eu posso escrever essa fórmula da seguinte forma. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ou A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora, cuidado. Cuidado porque em alguns livros ele troca a posição das letras. Aí vai ficar tipo C ao quadrado igual a B ao quadrado mais A ao quadrado. Não vai influenciar. Você tem que entender quem é a hipotenusa e quem são os catetos, certo? Eu vou terminar essa aula resolvendo 3 exemplos, certo? São os 3 exemplos que generaliza tudo. A não ser que tenha um enunciado onde ele te diga alguma coisa, como um prédio pegando fogo, que você tem que encostar uma escada. Nós já vimos isso no vídeo passado. Enfim, você pode ter a altura de uma árvore, a altura de um avião. Ele vai inventar vários enunciados para te dar um tipo de questão, basicamente, que são divididas nessas 3 aqui. Primeiro tipo de questão é a questão mais simples, onde você só tem uma letra, um xizinho aqui, e você tem os dois lados, né? No caso aqui você vai ter a dúvida para um e você vai saber quanto vale os dois lados. Esse caso é o mais básico, é onde que você vai colocar nessa forma. Aliás, todos vão ser usados dessa forma, mas esse aqui é bem direto. Então, você tem hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, certo? Aí você tem, obviamente, que saber identificar a hipotenusa. Aí é que está o grande erro da galera. Achar que a hipotenusa sempre é o x. Não, a hipotenusa é o maior lado. É o oposto ao ângulo de 90 graus. Então, quem é oposto ao ângulo de 90 graus aqui nesse caso? O 25. Ah, professor, o 25 também é o maior lado. Pera, você não pode afirmar isso porque você não conhece o x. Embora você saiba que esteja trabalhando num triângulo retângulo, você tem que deduzir a partir do que você conhece. Então, nesse caso, a hipotenusa é 25, pois ela está oposta ao ângulo de 90. Então, nesse caso aqui, nós teremos 25 ao quadrado. E os catetos? 24 ao quadrado mais x ao quadrado. Claro, aqui você vai resolver, vai isolar, né, o x, vai passar tudo para o outro lado e tal. Então, vai ficar 625 menos 24 ao quadrado, se eu não me engano, é 576 igual a x ao quadrado. Vou conferir aqui 24. 4 vezes 4, 16. Já deu certo. 4 vezes 2, 8. E 1, 9. 8, 2, 4. 9, 7 vai 1, 5. Pronto, 576. Então, x ao quadrado é a subtração de 625 menos 576. No caso, é 49. Ou seja, x é igual a raiz quadrada de 49.
Professor, não teria que ter o mais ou menos a raiz quadrada de 49? Sim, só que nesse caso, como x é um lado, né? Então, obviamente, ele não vai poder ser negativo. Então, já vai ser positivo. X é igual a 7. Então, aqui, x é 7. Já nesse caso aqui, é comum você também ter que resolver um problema com o Teorema de Pitágoras, onde você, ao invés de ter dois lados e uma dúvida, você tem expressões que permitem você fazer o cálculo. Certo? Nesse caso, eu escolhi expressões bem simples. O próprio x aqui é uma expressão algébrica, um monômio em x. Então, você vai poder trabalhar ele nesse formato, embora tenha 2x. Agora, só não daria para você fazer se, por exemplo, aqui fosse algo com y e aqui fosse algo com x. Aí não teria como você resolver conhecendo apenas os lados. Para resolver isso, você coloca na fórmula. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa, nesse caso, é raiz de 10. Por quê? Exatamente, porque está oposto ao ângulo de 90 graus. Cateto 1 é x ao quadrado, cateto 2 também é x ao quadrado. Ou seja, você terá 2x ao quadrado igual a 10. Por que 10, professor? Porque aqui eu cancelei a raiz do 10 com o expoente 2, tá? Então, nesse caso aqui eu tenho x ao quadrado igual, passo 2 dividindo, então vai ficar 5. Obviamente, o x é raiz de 5, tá bom? Depois, mais na frente, a gente pode observar que quando nós temos um triângulo retângulo cujo os catetos são iguais, é porque ele é a metade de um quadrado, né? Se você imaginar aqui, você vai ter a metade de um quadrado, cujo lado é x e a diagonal é raiz de 10. Aí você pode usar a regra da diagonal, que a diagonal do quadrado é igual a L, que é o lado, vezes raiz de 2. Se você parar para observar, o lado sendo raiz de 5, colocando dentro dessa fórmula, nós teríamos raiz de 5, D é igual a raiz de 5, vezes a raiz de 2, né? Lado raiz de 2, aí teria raiz de 10. Né? Isso aqui ajuda, se você conseguir compreender o que eu acabei de dizer, te ajuda mais na frente, quando você estiver resolvendo uma questão que tenha que usar o Teorema de Pitágoras, ou até que você tenha que determinar a diagonal de um quadrado, você pode se aproveitar aí do Teorema de Pitágoras. A última questão que eu deixei aqui para a gente resolver, ela é bem comum em testes, avaliações, em concursos. Eu costumo chamar de leque de triângulos retângulos, certo? Então, é aquela questão onde você tem que determinar o valor de um para depois determinar o valor do outro. Porque, como assim, professor? Digamos que eu quero determinar o valor do z aqui, somente o do z, ou x, y e z. Nesse caso, você observa que o que é hipotenusa para o primeiro, eu vou separar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro triângulo. O que é hipotenusa no primeiro triângulo, x, já é cateto no segundo. E a hipotenusa do segundo é o cateto do terceiro. Então, você precisa recorrer ao primeiro triângulo para você determinar o segundo e depois determinar o terceiro. Então, bora lá. Vamos primeiro aqui, o primeiro triângulozinho, determinar o x. Então, x é a hipotenusa, então x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. X é igual a raiz quadrada de 2. Como assim, professor? Você faz muito rápido. Gente, ó, 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1 é 2. Passa a raiz para o outro lado, raiz de 2. Né? Passa a potência em forma de raiz, raiz de 2. O segundo triângulo, nós temos y como a hipotenusa. Um cateto é 1 e o outro cateto é o x. Só que o x eu já sei, é raiz de 2. Então, mais raiz de 2 ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 1 mais 2, que cancela a raiz com o expoente. Então, y é igual a raiz de 3. O terceiro, professor, o primeiro deu raiz de 2, o segundo deu raiz de 3, o próximo vai dar raiz de 4. Só que a raiz de 4 é 2, então você vai poder ir além desse resultado da raiz. Vamos lá. Z é igual a 1, cateto dele,
né? 1 ao quadrado, mais o outro cateto é o y. E o y eu encontrei raiz de 3. Então, nós teremos z ao quadrado igual a 1 mais 3. Ou seja, z é a raiz quadrada de 4, que é 2. Ok, gente? 2, raiz de 3, raiz de 2. É isso aí. Espero que tenha dado para você entender. Agora você vai poder resolver um monte de questões com triângulo retângulo, né? Teorema de Pitágoras. Na próxima aula eu vou falar sobre as primeiras funções trigonométricas, né? As razões trigonométricas lá do nono ano, que é o seno, cosseno e a tangente. Beleza? Tamo junto, é nóis, até a próxima.